Fábio.
Boa tarde a todos. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus, declaro aberto a 11ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura do dia 27 de abril de 2020. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Boa tarde a todos. Requerimento número 69/2020. O requerimento considera a possibilidade de antecipação de devolução do 10º nas hipóteses de urgência, como é o caso da pandemia do coronavírus Covid-19. Requer a apreciação e votação do presente requerimento, a fim de que seja deliberado pelo plenário desta Casa de Leis a autorização para que o Poder Legislativo antecipe imediatamente parte ideal do 10º no importe estimado e hora sugerido de 2 milhões ao Poder Executivo ou outro valor que seja atualmente possível, de acordo com o orçamento da Câmara. Assinado pelo vereador Fernando Henrique Oliveira. Requerimento número 75/2020. Considerando que, tendo em vista que, devido à emergência de saúde em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde sobre as medidas de isolamento social, visando medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. Então, vem aqui daí, Rex Positis requerer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com o intuito de criar uma ação para desenvolvimento econômico do município, onde, devido à falta e o alto preço das máscaras, que se possa dar oportunidade para microempreendedores individuais, MEIs, que sejam do ramo de confecções para fabricar este produto para disponibilizar a todos. Vem assinado pelo vereador Haroldo César Pagan. O requerimento número 76/2020, também referente ao Covid-19, requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Educação, referente como está sendo feita a distribuição de gêneros alimentícios adquirido com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, aos pais responsáveis dos estudantes nas escolas públicas de educação básica. Assinado pelo vereador Haroldo César Pagan. Requerimento número 77/2020, também relacionado ao coronavírus, Covid-19. Requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal da administração, e que solicito as seguintes informações: que envie cópia da transcrição detalhada mês a mês por tributo municipal das receitas correntes, impostos, taxas, contribuições de melhoria, receitas de contribuições, receita patrimonial, transferências correntes e outras receitas correntes, e receita capital, alienação de bens, transferência de capital, outras receitas de capital do município de Arapongas referentes ao exercício de 2019 e 2020. Assinado pelo vereador Haroldo César Pagan. Requerimento número 78/2020. Requer apreciação e votação do presente requerimento, a fim de que seja deliberado pelo plenário desta Casa de Leis autorização para que o Poder Legislativo utilize-se de toda a sua estrutura física e itinerante e de pessoal, principalmente os empregados da área de informática, objetivando a implantação de um sistema presencial de atendimento da população de Arapongas que tenha direito ao auxílio emergencial trazido pela Lei Federal 3.982 de 2020, regulamentada pelo Decreto número 10.316,
2020, principalmente as inúmeras famílias humildes que não estão habituadas aos canais digitais de cadastro, pagamentos e transações financeiras, que serão necessários diante a impossibilidade de sacar os recursos num primeiro momento. Vem assinado pelo vereador Fernando Henrique Oliveira. Requerimento número 79/2020. Vem dizer a respeito de uma moção com o objetivo de homenagear e, ao mesmo tempo, agradecer e reconhecer o trabalho que o secretário municipal de saúde, Moacir Paulo Deto Júnior, os gerentes do UPA-PAI, 24 horas, dos 18 horas, UBS, Centro de Especialidades, Jaime de Lima, CISAM, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, as farmácias municipais, SAMU, setor de ambulância, têm prestado aos araponguenses. Também não podemos esquecer os médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde, agentes de endemia, setor administrativo, os funcionários da limpeza, pois todos desempenham um trabalho com competência, dignidade, não medem esforços para bem atender a nossa população. Bem como parabenizo o prefeito Sérgio Onofre e o vice Jair Milani pelas medidas tomadas contra a pandemia do coronavírus Covid-19. E vem assinados aqui pelos vereadores Toninho da Saúde, Agnelson Galassi, Paulo César de Araújo, Levi Aparecido Xavier, Windel Crepaldi, Márcio Antônio Niquenig, Rubens Franzin Manuel e Miguel Messias Gomes. Requerimento número 80/2020. Solicitando ao senhor prefeito, procurador municipal e demais secretários. Se houve, está havendo alguma compra ou contratação emergencial sem licitação ou medida prevista no período de pandemia? E daí vem algumas perguntas, qual função, objetivo, quem ou quais produtos de serviço, quais datas e valores, e vem assinado então pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 81/2020. Vem solicitar que seja encaminhado ao senhor prefeito da cidade, Sérgio Onofre da Silva, e secretário de saúde do município, o seguinte requerimento. Se o município recebeu algum recurso ou verba estadual e federal destinado ao combate a pandemias do Covid-19, qual e quais os valores, data, fonte e esfera, qual destinação? Assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 82/2020. Vem pedindo que a plenário que requerer ao excelentíssimo senhor prefeito Sérgio Onofre da Silva que informe a esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público relativamente ao uso dos EPI, equipamentos de proteção individual, por trabalhadores que exercem as funções de serviços gerais sob o vínculo com a administração municipal, sejam servidores públicos ou funcionários terceirizados, e tendo em vista que recentemente recebemos uma denúncia dando conta de que os servidores do município estavam a executar serviços sem utilização de máscaras para proteção contra o contato e disseminação do Covid-19, contrariando as orientações do Ministério de Saúde e legislação pertinente quanto segue. Se há EPIs disponível para todo servidor da administração municipal e contratados, não havendo em quantidade suficiente, o município providenciará os equipamentos, e vem assinado então pelo vereador Reivaldo dos Santos. Requerimento número 83/2020. Requerer que o excelentíssimo senhor prefeito Sérgio Onofre da Silva, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, relativamente ao funcionamento dos centros municipais de educação infantil e creches do município de Arapongas, neste período de calamidade pública decorrente à pandemia. Aí vem algumas questões aqui. Se há previsão de retorno das atividades escolares nos centros municipais de educação infantil e creches, em caso afirmativo, decline a data prevista para essa finalidade.
Não havendo previsão do retorno integral das atividades escolares, se há a possibilidade de oferecer atendimento parcial e restrito nos CMEIs e creches municipais em horários alternativos. Não havendo previsão de retorno das atividades escolares, nem a possibilidade de atendimento parcial em horários alternativos, se há por parte da administração pública algum estudo ou iniciativa ou orientação a fim de garantir as mães com filhos de idade escolar e manutenção dos seus empregos, uma vez que não terão com quem deixar seus filhos. É assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Requerimento número 84/2020. Requer a inserção nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Diomar Veronês, ocorrido no dia 24 de abril de 2020, e vem assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Oliveira e Reivaldo dos Santos. Requerimento número 85/2020. Requer, nas inserções dos anais dessa casa, o voto de pesar pelo falecimento de Dilson Vendrameto, ocorrido dia 26 de abril de 2020. E vem assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca e Fernando Henrique Oliveira, juntamente com Reivaldo Santos. Requerimento número 86/2020. Requer a inserção dos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento do querido amigo Ronilson Firmon, ocorrido no dia 4 de abril de 2020. Vem assinado pelos vereadores Agnelson Galassi, Antônio Carlos Chavioli, Levi Aparecido Xavier, Márcio Antônio Niquenig, Miguel Messias, Paulo César de Araújo, Rubens Franzin Manuel e Wendel Crepaldi. Indicação número 166/2020. Ela vem a fim de verificar a adequação da possibilidade de implantação de um sistema presencial de atendimento da população de Arapongas que tenha direito ao auxílio emergencial trazido pela Lei Federal 13.982 de 2020, onde ele principalmente leva as inúmeras famílias humildes que não estão habituadas aos canais digitais de cadastro, pagamento e transações financeiras que serão necessários diante da impossibilidade de sacar os recursos num primeiro momento. Assinado pelo vereador Fernando Henrique Oliveira. Indicação número 167/2020. Que o senhor prefeito entre em entendimento com a secretaria competente para que seja realizada a pintura e demais melhorias que se fizerem necessárias na Escola Municipal Rural São Carlos e na quadra poliesportiva daquela comunidade localizada na estrada São Luís, Araguari, assinado pelo vereador Miguel Messias. Indicação número 168/2020. Em atenção à solicitação de moradores da rua Tiribinha, 470, localizada no Jardim Mônaco, indico ao Poder Executivo e à Secretaria competente que estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade na altura do número 470. Vem assinado pela vereadora Cleide Bisca. Indicação número 169/2020. Uma indicação para que seja feita um redutor de velocidade com a máxima urgência na Rua Papagaio, com a Rua Periquito Estrela, próximo ao Parque das Nações, assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 170/2020, para que seja realizada a pavimentação com pedras regulares no trecho de entrada do assentamento Dorcelina Folador, até a sede daquela comunidade. Assinado pelo vereador Miguel Messias. Indicação número 171/2020, para que o senhor prefeito viabilize máscaras para distribuição à população com o intuito de realizar medidas sanitárias de contenção de transição da Covid-19. Assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Indicação número 172/2020, para que sejam feitos kits de merenda
da merenda escolar municipal para alunos carentes, pois é sabido que muitos alunos tinham suas principais refeições no ambiente escolar. Assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Indicação número 173/2020. Que seja feita a continuação do trabalho de pintura e sinalização que foi realizada nos arredores da Rua das Águias, assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 174/2020. Uma indicação para que seja estudada a possibilidade de determinar a implantação de abrigo com assento no ponto de ônibus localizado na Avenida Capitão Castanho, esquina com Rua Japim Preto, no loteamento Paulino Fedrigo. Assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 175/2020. No sentido de que determine as providências necessárias visando a execução de roçada e limpeza nos terrenos localizados nos bairros Loteamento Metropolitan, Jardim Brasil e Paulino Fedrigo. Assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 176/2020. Para que seja estudada a possibilidade de plantação de coqueiros e flores no canteiro localizado na Rua das Águias, entre os loteamentos da Casa Branca e Paulino Fedrigo. Assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 177/2020. Para que seja estudada a possibilidade de implantação de um parque infantil nas proximidades do Jardim Paulino Fedrigo. Assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 178/2020. No sentido que determine as providências necessárias visando a execução de roçada e limpeza em vários terrenos localizados na Avenida Taperaçu, Cinza, de seu início ao fim. Assinado pelo vereador Reivaldo dos Santos. Indicação número 179/2020. Para que seja feita a instalação da Academia de Terceira Idade no Conjunto Águias, assinado pelo vereador Antônio Carlos Chavioli, Toninho da Saúde. Indicação número 180/2020, para refazer a sinalização de trânsito na região do Conjunto Flamingos até o Conjunto Águias e toda a Zona Leste. Vem assinado pelo vereador Antônio Carlos Chavioli, Toninho da Saúde. Indicação número 181/2020, para que seja feito estudo para trocas de todas as lâmpadas da ciclovia por lâmpadas de LED, desde o Conjunto Águias até a Zona Sul. Assinado pelo vereador Paulo César, pastor do mercado. Indicação número 182/2020, para que seja feito estudo para a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED na Rua Furriel, desde o Jardim Baronesa até o Conjunto Ulisses Guimarães. Assinado pelo vereador Paulo César Araújo, pastor do mercado. Indicação número 183/2020, para que seja feito estudo para a instalação de redutor de velocidade na Rua Dançarino Laranja, em frente ao número 613, no Conjunto Cidade Jardim. Assinado pelo vereador Paulo César de Araújo, pastor do mercado. Não havendo mais matérias lidas no expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente. Restando ainda 10 minutos do expediente, está livre a palavra ao representante do Legislativo, junto aos órgãos municipais, se assim o desejarem. Palavra, vereador. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de fazer um lembrete aqui, que amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Jardim Bandeirantes, no Salão da Igreja de São José, haverá a vacinação contra a gripe H1N1, na qual vai ser para pessoas a partir de 60 anos, caminhoneiros e com doenças crônicas, no qual também isso já foi realizado na Zona Sul, no Salão da Igreja da Vila Aparecida, no Salão da Igreja de Santo Antônio. Então, amanhã vai ser no Salão da Igreja São José do Jardim Bandeirantes. E gostaria aqui, senhor presidente, rapidinho, só de parabenizar, hoje é o dia das funcionárias domésticas, que
que muito nos ajuda nas nossas casas. Então, eu quero aqui parabenizar todas elas, principalmente a dona Maria, que trabalha na minha casa, se dedica com muito carinho. Então, meus parabéns a todas elas, principalmente a dona Maria. Muito obrigado. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em única discussão e votação da iniciativa do Poder Legislativo, teremos os seguintes requerimentos. De iniciativa do vereador Fernando Henrique Oliveira, requerimento 69/2020, requer a apreensão e votação do presente requerimento, a fim de que seja deliberado pelo plenário desta Casa de Leis a autorização para que o Poder Legislativo possa antecipar de imediatamente para parte ideal do duodécimo. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Haroldo César Pagan, o requerimento 75/2020 requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com o intuito de criar uma ação para o desenvolvimento econômico do município, onde, devido à falta e os altos preços de máscaras, que se possa dar oportunidade para os microempreendedores individuais, assim chamado MEIs. Está em única discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste, para falar aqui dá para tirar, né? Nos assiste, só não pode limpar o celular, que nos assiste através do site da Câmara, muito boa tarde. Esse requerimento, senhor presidente, e as pessoas que estão nos assistindo, para que vocês tenham noção do que vendo a pauta aqui de todos os requerimentos, indicações colocados na pauta, vimos que convergem todos na mesma situação, do mesmo lado, né? Todos falando em torno da questão do corona, do Covid-19. Esse requerimento, ele trata, senhor presidente, da questão das máscaras, né? Exatamente essa questão. Temos visto, creio que os senhores também, e senhoras, que em outras cidades existem algumas articulações por parte do poder público para que o próprio munícipe, né, se reinvente nessa hora de crise. Então, temos costureiras que fazem os seus trabalhos aí nas suas próprias casas, costureiras industriais, enfim. Mas, principalmente, MEI, né, microempreendedor individual. Essas pessoas estão passando por dificuldade e certamente irão enfrentar uma dificuldade ainda maior num possível colapso financeiro, depois, né, dessa questão da pandemia. Então, esse requerimento é para isso, né? Eu não vi, confesso que eu não vi aqui no município algo do tipo, né? Não vi o poder público se manifestando em algo do tipo. Então, que em vez de comprar de fora, de uma grande indústria, de um outro estado, vamos ser bairristas e fomentar, né, o pequeno comerciante, a pequena dona de casa, né, aquelas pessoas pequenas de fato, para que esses possam gerar renda e, ao mesmo tempo, essa renda ela acaba ficando no próprio município. Então, o requerimento é para isso, solicito aí que os pares também aprovem, né, de forma unânime. Obrigado. Continua a discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Haroldo César Pagão, requerimento 76/2020, requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado um ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal da Educação, referente como está sendo feita a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, aos pais ou responsáveis dos estudos de escolas públicas e educação básica. Está em única discussão. Palavra, vereador.
Senhor presidente, esse segundo requerimento também trata da questão do Covid, mas agora da alimentação escolar. Nós temos visto, e estive conversando aqui com os meus colegas de bancada, o Estado, ele está fazendo a sua tarefa de casa, né? Então, ele está utilizando aí os recursos, né, que vêm oriundos do Ministério da Educação a nível nacional, também os recursos a nível estadual, que são dirigidos exatamente para a questão da merenda escolar. E, nesse momento de crise, nós temos muitas famílias que estão passando dificuldades, que estão passando fome, né? Por quê? Porque tem criança, principalmente aquelas crianças que vão à escola, naquelas escolas, muitos deles, não digo todos, né, mas muitos deles, aqueles que fazem parte do ensino em tempo integral. Eu mesmo presenciei, talvez alguns de vocês também tenham visto isso já, crianças que vão para o ensino integral porque eles não têm alimento na sua própria casa. Então, eles vão para tomar café na escola, eles vão para almoçar na escola e eles vão para lanchar, muito mais até do que estudar. Eles vão para lanchar à tarde, porque para muitas crianças aquele é a última refeição que ele faz no dia. Então, o Estado, nós temos percebido que o Estado está fazendo a sua tarefa de casa, né? Ele está distribuindo, né, nas escolas aqui do município, temos percebido isso. Existe uma logística para isso, né, e as crianças, as mães carentes, os pais carentes, estão conseguindo receber esse material da merenda escolar. Também não tenho visto no município. Inclusive, antes da gente cometer qualquer equívoco, né, antes de falarmos alguma coisa ou documentarmos alguma coisa, eu tomei o cuidado de ligar em algumas escolas municipais. E numa escola, a diretora não sabia o que era isso. Ela pediu para ligar na prefeitura. Em outra escola, ela perguntou se a gente tinha aluno na escola. E aí dissemos que não. Aí ela disse assim, olha, então tem que ligar lá no gabinete, né? Mas gabinete para distribuir merenda, então tem alguma coisa errada aí. Então, eu não consigo ver também no município, não vi até agora no município essa situação também. Então, esse requerimento visa isso, né? Para que o município tome providências, que essa merenda recebida no município seja destinada a quem realmente precisa, através da secretaria competente, que é a Secretaria de Educação. Por isso eu peço o voto também. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador. Cumprimento o presidente desta casa, os nobres vereadores, a plateia que se faz presente hoje, mesmo estando com um número restrito devido à pandemia, estamos aí com restrições à frequência das sessões, mas a todos aqueles que nos acompanham através das mídias. Quero cumprimentar o vereador Haroldo pelo requerimento, quero dizer que estou na rua, que eu estou no enfrentamento aos problemas sociais que a pandemia está trazendo. No último sábado, nós estivemos aí num programa de audiência do rádio, juntamente com o doutor Fernando, e ali nos foi questionado aonde está a merenda do município de Arapongas. Uma vez interrogado, e os próprios participantes daquele programa alegaram que foi recolhidas as merendas das escolas, e nós não queremos acreditar que elas estão em algum depósito, juntamente com aqueles alimentos que foram arrecadados na festa do aniversário da cidade, para ser distribuído em beira de campanha, porque as pessoas na campanha não vão se esquecer do momento que elas passaram fome, que está sendo esse. E eu tenho aqui uma lista com centenas de números. Era dezenas até a semana passada, mas essa semana já se tornou centenas. Coloco à disposição a todos os vereadores da casa, ou ainda ao poder público se interessar, de famílias que estão passando fome no município de Arapongas. Certo? E dentre eles, vereador Haroldo, uma das mães que me interpela, e aqui está, eu tenho junto a mim essa descrição dela, ela diz, vereadora, é o seguinte, eu fazia uma compra determinada porque os meus filhos estudavam em período integral. Então, as principais refeições eles faziam na escola. Hoje, não estando na escola, eu tenho dois problemas. Aumentou o consumo de alimentação na minha casa. 2, eu sou uma funcionária autônoma que trabalha com vendas de tapetes na rua e já faz 4 semanas que eu não estou indo trabalhar. Então, eu não tenho nem alimento para dar para os meus filhos e nem renda para conseguir. Já uma outra
participante do programa de rádio, nos interpelou e disse: por que, diferente de muitos municípios, aqui no município de Arapongas, a assistência social só fornece a cesta básica, que é bem básica também, se não a pior, uma das piores da história de Arapongas distribuída, tá? A cada 2 meses. Será que acontece alguma coisa referente às pessoas que distribuem, ou será que o prefeito imagina que nós só passamos necessidade a cada 2 meses? Ao menos na minha casa nós comemos diariamente, e eu acredito que em todas. Não todas, porque algumas que eu tenho frequentado têm passado vários dias sem se alimentar. Ou muitas vezes, quando a mãe alimenta os filhos, a mãe está ficando sem se alimentar. E não venha me dizer que em Arapongas não tem fome, não, porque eu provo o que eu falo e disponibilizo a lista que aqui está para quem desejar conferir com os próprios olhos aquilo que nós temos visto na rua, Cleide Bisca. Então, eu acho que esse requerimento já deveria... Ele não era nem para ter acontecido se nós tivéssemos tido a sensibilidade do poder público. Nós estamos vivendo um momento de, contra essa pandemia, de acolhimento. E eu não estou vendo um prefeito que se elegeu em cima do assistencialismo, que teve o seu discurso todo voltado para a assistência, ter atitudes assistencialistas. É muito triste dizer isso, mas eu estou achando que ele se esqueceu de onde ele veio. Aquele discurso de vendedor de coxinha, de engraxate, caiu por terra. Porque o vendedor de coxinha e o engraxate, ele ganha por dia, vereador Tico. E se ele não trabalha durante o dia, ele não tem como levar alimento para casa. Então, eu peço encarecidamente o reconhecimento, o acolhimento desse pedido do vereador Haroldo, para que distribuam essa merenda para as crianças escolares. Até porque eu não desconheço a lei que permite designar o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação para outro recurso, senão merenda, senão reforma, ou qualquer tipo de melhoria dentro do ambiente escolar. Então, se existe alguém que deve, que pode, que tem direito de fazer uso da merenda escolar, são os alunos que ali estão. Eu desconheço essa lei que permite desviar para o serviço de assistência social. Mas, se ela existir também, eu me coloco à disposição, eu só queria saber como que está sendo o funcionamento. Porque as famílias continuam recebendo, de 2 em 2 meses, a mísera cesta básica. Então, eu deixo aqui o apelo, em nome das famílias de Arapongas, que estão passando fome e necessidade. Só não estão pior, porque... Assim como nós, diversas outras câmaras municipais encaminharam os requerimentos ao poder estadual e foi baixado, então, a proibição através de um decreto de lei, um decreto que proíbe o corte de água e luz nesses 3 meses. Mas podemos nos preparar, porque após esses 3 meses, tomara a Deus não, quero torcer para ver todo mundo muito bem. Mas aí sim nós vamos ver o caos instalado. Não só na nossa cidade, mas por isso que nós temos que ser um legislativo atuante, temos que precaver e temos que estar, sim, fiscalizando e usando os recursos que nós temos para combater a fome, o risco de patologias e, principalmente, o risco econômico que nossa cidade está vivenciando. O diferencial daqueles que sobreviverão à crise é a participação e a responsabilidade daqueles que honram o mandato que a própria população os conferiu. Muito obrigado. Discussão. Palavra, vereador. Cumprimento o presidente, os demais vereadores aqui presentes. Queria começar agradecendo a oportunidade que eu tive. Meu ciclo, felizmente, pela melhora do Oswaldo, se encerra dia 30. E eu estou bem feliz com a experiência. Queria falar, em relação ao requerimento número 76, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele autorizou usar o recurso na compra de cesta básica. Ele autorizou, ele não obrigou.
A assistência social, graças a Deus, está dando conta, por enquanto, de arcar com os compromissos. Quem ainda eventualmente não recebeu, fica tranquilo que vai receber. Vai lá na prefeitura, cobra assistência social, que vai ser repassada essa cesta sim. Lembrando que a assistência social, as cestas da assistência social não pode ser repassada cumulativamente com essa cesta do Fundo Nacional de Educação. Ou é uma ou é outra. Então, por isso que não foi utilizado o recurso do fundo, porque a assistência ainda está dando conta. Também queria deixar registrado aqui que quem faz a entrega da cesta não é a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Assistência Social. Então, se alguém quiser requerer alguma cesta, é na assistência social. Não adianta ir lá na educação, nem ligar nas escolas. Eles não vão saber informar isso aí mesmo. Então, eu queria só agradecer a oportunidade e deixar registrado essas questões. Obrigado. Palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, eu, de início, vereador Haroldo, quero cumprimentá-lo por este requerimento e pedir autorização sua para que eu possa aderir ao requerimento. Tá? Aderir ao requerimento. Por quê? Eu tenho certeza que todos vocês, vereadores, estão sendo questionados acerca desses gêneros alimentícios que não tem absolutamente nada a ver com cesta básica. Não foi isso não é esse o objeto do requerimento. A assistência social, a cesta básica é outro requerimento, não é esse. Esses gêneros alimentícios são destinados, sim, à Secretaria de Educação. E é, obviamente, por isso que o senhor direcionou o requerimento à Secretaria de Educação. Mas por que se pergunta isso também? Essas crianças que hoje não estão indo à escola, que não estão frequentando a escola, por que é que elas não podem ser beneficiadas com esse alimento que já lhes era destinado? Não estou dizendo de assistência social, gente. Estou dizendo de Secretaria de Educação, de uma verba específica para merenda escolar. Cesta básica é outro assunto. Senhor presidente, por ocasião da minha manifestação, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem, considerando que o nobre vereador Haroldo aceitou que eu aderisse ao requerimento, e eu o cumprimento e agradeço, mas eu suscito a questão de ordem para que possamos aditar este requerimento, a fim de que, além dessas informações, ocorra a convocação da secretaria competente, secretário de Educação, para que compareça a esta Casa de Leis, aproveitando inclusive que não tem ninguém, não tem perigo nenhum, e nos preste essas informações, porque se nós tivermos as informações, isso é muito bom para todos, independente do que lado político nós estamos. Né? Nós podemos dar essa resposta de forma precisa à população que merece. Então eu faço suscito essa questão de ordem, aditando o requerimento ora por mim aderido. Doutor. Doutor, eu vou, com todo respeito à vossa fala, logicamente, eu vou indeferir essa questão aí, que seja feita a convocação aí por escrito aos convidados, e da mesma forma, já entendo, logicamente, pelo requerimento do vereador Haroldo, que o pedido está bem resumido, não estou desmerecendo a fala do senhor, mas que possa ser, e já está sendo cobrado à altura do que o vereador próprio mencionou. Então, eu vou, questão em deferir para que se possa fazer de outra forma, devido às questões que estão vivenciando a casa diante da portaria que nós já mencionamos aqui em outra oportunidade. Tá ok, senhor presidente. Eu recorro ao plenário em relação ao seu indeferimento. Por isso que é questão de ordem, não tem previsão. Na verdade, não tem previsão de adesão ao requerimento, é por isso que eu fiz isso. Isso. Somente por escrito. Mas o plenário é soberano para isso, né? Tá certo. Então, nem deixo de recorrer ao plenário, inclusive. Não, eu fiz também a questão porque o plenário seria soberano para decidir dessa forma, mas concordo, você tem razão. Tem razão.
Está em discussão? Está em votação o requerimento 76/2020. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Haroldo César Pagão, requerimento 77/2020, requer que seja aprovado o presente requerimento a fim de que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de administração e que solicito as seguintes informações mencionadas no requerimento. Está em única discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, terceiro e último da minha autoria, requerimento 77. Antes, porém, gostaria de agradecer e enaltecer aqui o trabalho do Dr. Fernando, dizer que mesmo não sendo aprovado, né, essa questão de ordem, mas fica, né, uma sugestão, presidente, uma sugestão apenas, que a gente reveja, de repente, essa questão, né, do regimento, e que o plenário possa, mesmo que temporariamente, como é essa pandemia, ele tenha essa força de ser soberano em assuntos relacionados à questão do Covid. Nós não podemos, de repente, pensar em fazer um requerimento para a semana que vem, e aí, na semana que vem, uma semana, pode ter, e seria muito bom se isso acontecesse, né, ter acabado a pandemia, pode ser que tenha aumentado de forma demasiada essa pandemia. Então, nós estamos vivendo, sim, um momento crítico, né? Então, diante de uma situação crítica que nós estamos vivendo, seria natural que a gente quebrasse algumas regras com o plenário sendo soberano, e o que nós queremos aqui não é emparedar, isso aqui não é Big Brother, né? Não queremos emparedar nenhum secretário, mas eu não vi, até agora, em 3 anos, indo para 4 anos, sequer um requerimento, seja escrito, seja verbal, seja através da NASA, sei lá do que, ser aprovado nessa casa. Dá a impressão, assim, que existe uma blindagem, né? Então, o momento pede isso. O momento pede que, como lá atrás eu pedia o secretário de saúde aqui na casa, né, agora o secretário de educação, é para poder saber, porque, de repente, está tendo essa mesma divergência, está tendo essa mesma dificuldade de entendimento, como teve aqui de outro par aqui, né, dizendo da questão da cesta básica. Nós estamos tratando de uma coisa e, de repente, está falando outra. Então, se o secretário de educação, né, que estamos tratando da merenda escolar, né, da Secretaria de Educação, tivesse aqui, ele poderia, de repente, nos explicar. Talvez a semana que vem pode ser que seja tarde, né? Pode ser que a gente tenha que chamar um outro secretário. Então, só fica a sugestão, presidente. Mas, voltando à questão do requerimento, desculpe até ter fugido, nós estamos aqui para tratar exclusivamente da matéria da pauta, né? Pensando também na situação, não tem como fugir, o requerimento, e fica aberto também, eu até peço perdão de não ter colocado aberto a todos, porque como a gente está com isolamento aí também, a gente não consegue se comunicar muito com os outros vereadores. Mas todos os requerimentos, inclusive esse, está aberto também para aqueles que queiram também subscrever juntamente comigo aqui. Esse requerimento, presidente, trata da saúde financeira do nosso município, né? Esperamos, cremos que o corpo técnico da prefeitura realmente esteja, né, trabalhando, debruçado sobre essa questão das finanças, porque a gente sabe que houve um decréscimo na arrecadação, isso em todo o país, em todo o mundo, e aqui não é diferente, né? Então, o requerimento, e nós como fiscalizadores e elo, nós e a população e o Poder Executivo, aqui eu peço um raio-x, né, um panorama das contas do município, dos tributos, enfim, de todas as taxas, de ano a ano. Por que de ano a ano? Né? Nós começamos aí com a problemática em fevereiro, março, abril, né? Até lá não tinha tanto problema, mas que faça o comparativo com o ano anterior, porque aí nós vamos saber exatamente o que nós estamos sofrendo de déficit, aonde nós podemos ajudar, e aí até corrobora com aquele requerimento do Fernando, do primeiro ali,
né, onde ele sugere lá que seja passado imediatamente a parte do 12º da Câmara para o Executivo. Né? Então, hoje a gente está repassando, mas está autorizando pelo menos o repasse, mas a gente não tem números nas mãos. Agora, com esse requerimento aprovado e esses números vindo até a gente o mais rápido possível, nós vamos ter noção exata do cenário que nós estamos vivendo. Se a nossa gordura aqui no município ainda é boa, se estamos tendo um planejamento a longo prazo, enfim, como está a saúde financeira do município. Então, o requerimento visa exatamente isso. Está aberto também a todos os vereadores, né, que queiram, por acaso, subscrever junto comigo. Obrigado. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Fernando Henrique Oliveira, requerimento 78/2020, requer apreciação e votação do presente requerimento, a fim que seja deliberado pelo plenário desta Casa de Leis, autorização para que o Poder Legislativo utilize de toda a sua estrutura física ou itinerante e de pessoal, principalmente os empregados da área de informática. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa dos vereadores Agnelso Galassi, Antônio Carlos Savioli, Levi Aparecido Xavier, Márcio Antônio Nick, Miguel Messias, Paulo César de Araújo, Rubens Franzin Manuel e Winder Clepaldi Thomas. O requerimento 79/2020 requer que seja enviada a moção de aplauso e reconhecimento ao secretário municipal do município de Arapongas, Moacir Parodeto, a extensiva a todos os servidores municipais de saúde pelos relevantes serviços prestados à população de Arapongas no combate ao combate ao coronavírus, ao Covid-19 e também sobre a vacinação da gripe HN1. Também parabenizo o prefeito Sérgio Onofre e o vice-prefeito Jarmilane pelas medidas tomadas para o enfrentamento contra a pandemia do coronavírus ou Covid-19. Está em única discussão. Palavra, vereador. Boa tarde a todos novamente. Essa moção de aplauso é uma simples homenagem a todos os trabalhadores da área da saúde, né? Dos postos, aqui da secretaria, o secretário de saúde, o Moacir, a iniciativa do nosso prefeito, do vice também, no combate a esse coronavírus. Então, essa moção de aplauso é dedicada a todo esse pessoal que está à frente desse problema, né, que está agonizando a todo mundo. Então, fica aqui a nossa moção de aplauso a todos esses competentes da saúde, que não medem esforços, né, para estar socorrendo nesse momento desse coronavírus que está afetando o país todo, né, o mundo, aliás, todo. Então, fica aqui meus parabéns a todos os trabalhadores da saúde aqui da nossa cidade. E conto com o apoio de todos os vereadores para aprovar. Obrigado. Continua a discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, eu disse que não falaria mais, mas só para... Não vou votar contra, logicamente, mas gostaria só de fazer um apontamento. No começo dessa pandemia, eu fiz um ofício ao município que, infelizmente, como a maioria dos outros, deve ter ido para o picador de papel lá, né? Foi lá para o arquivo morto, né? Não me responderam até hoje. A não ser que chegue hoje no meu gabinete, porque até agora não chegou. Mas eu fiz um ofício sugerindo também, né, que o prefeito, nós temos N cargos no município, e nós temos ali as FGs, né, que são as funções, para quem está nos assistindo, não sabe o que é uma FG, é uma função gratificada. Então, imagine só, um determinado funcionário, ele trabalha num determinado setor, ele é concursado, né, ou não concursado, que seja também comissionado, para desempenhar uma determinada função. Mas aí, de repente, ele começa a fazer uma outra função que não é atribuída ao cargo.
aí ele recebe uma função gratificada para poder desenvolver aquele trabalho. Pois bem, se ele merece, né, por força da sua função, ótimo, né? O critério é do prefeito em escolher quem são essas pessoas. A sugestão do ofício era exatamente essa. 80%, talvez 70% dos funcionários ou mais, no começo da pandemia, estavam parados, né? Com exceção dos funcionários da saúde, desse pessoal de frente, né? E aí eu vou relacionar a questão do ofício proposto aqui, do requerimento proposto. Então, a sugestão era o quê? E durante a pandemia, enquanto esses funcionários que não estão exercendo as suas funções, para que eles recebem a função gratificada, não é o salário, é a função gratificada. Ele recebe para fazer determinada função. Mas ele não está desenvolvendo, ele está em casa. Então, que nesse momento de pandemia, essas funções gratificadas fossem repassadas para esses funcionários que estão na linha de frente. E aí entra, né? E aí entra os enfermeiros, técnicos, SAMU, enfim, todos esses que estão literalmente ali combatendo na linha de frente. Tá? Então foi feita uma sugestão, infelizmente não foi acatada. Tá? E uma única vírgula, nós estamos fazendo vários requerimentos, todos embasados no mesmo objetivo e cobrando do município, e a gente está vendo que, infelizmente, diferentemente de outros municípios, Arapongas está ficando para trás na questão da organização. Então, eu só faço uma ressalva ali, né? Parabenizo todos os funcionários que estão ali, com exceção do prefeito, né? Porque está deixando a desejar. E se fosse, então, né, para ser feito, que fosse o maior merecimento que um cidadão, nesse momento, esses que estão na linha de frente, de fato, né? Não é o pessoal que fica lá limpando o celular, não. Aquele que fica na linha de frente. Esses merecem muito mais do que os elogios, que são merecidos, o aporte financeiro. Porque aí ele teria condições de dar uma dignidade maior para a sua família. Alguns deles, esses dias a vereadora Angélica estava até comentando, que não estão conseguindo ver os filhos, que estão entrando em parafuso. Né? Então, esses merecem mais até do que, e louvável aqui o requerimento de vocês, mas mais até do que o simples, né, como disse o vereador Toninho, aplauso ali, que é merecido, mas o aporte financeiro seria realmente muito melhor recebido. Então, faço, né, só essa colocação, não vou votar contra, é óbvio, mas faço esse apontamento somente. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, o requerimento 80/2020 solicita-se que seja encaminhado ao senhor prefeito da cidade, Sérgio Onofre da Silva, e à Secretaria de Saúde Municipal o seguinte requerimento, solicitando que o senhor prefeito, tanto o procurador municipal e os demais secretários, se houve ou está havendo alguma compra ou contratação emergencial sem licitação ou medida prevista no período de pandemia. Está em única discussão. Palavra, vereadora. Quero cumprimentar mais uma vez o presidente da casa, os nobres vereadores, a plateia presente. Quero dizer que este requerimento vem de encontro a uma das mais importantes funções do vereador, que é fiscalizar, né? Nós vemos aí diversos anúncios e não estamos vendo a necessidade da população ser sanada nesse momento. Nós não estamos vendo nenhum beneficiamento ao MEI, ao pequeno empresário, ao profissional liberal, à manicure, ao comerciante do pequeno comércio. Nós estamos vendo que eles ficaram aí de 2 a 3 semanas de portas fechadas, muitos, além dos benefícios que vêm a nível nacional, através da legislação ou estadual, nós não estamos vendo nenhuma ação a nível municipal de acolhimento e incentivo a esta economia. Então, nós queremos saber se houve, se chegou algum dinheiro a nível de Estado ou a nível de Ministério ou qualquer outro fundo para Arapongas, para poder financiar as ações. Porque se está havendo a vinda desse dinheiro, é obrigação nossa, de cada um dos 15 vereadores que recebem desta casa, para executar a sua função de fiscalizar, saber a origem desse dinheiro, o valor desse dinheiro, como é que está sendo empregado esse dinheiro.
Eu cumprimento o vereador Toninho e a base do prefeito pela parabenização aos profissionais que estão na linha de frente. Mas também peço a palavra, para usar a palavra do vereador Haroldo, de encontro a esse. Que se esse dinheiro estiver chegando aqui e ele for usado para uma gratificação para um funcionário da que está na linha de frente, é mais do que merecido. Porque eu conheço os funcionários que o pai e a mãe trabalham na área de saúde e fazem 40 dias que eles só veem os filhos pelo vão do portão da casa da avó. Ah, Angélica, mas é opção dele, sorte sua que é a opção dele. Porque se na hora que você caísse na cama, não teria ninguém para cuidar de você ou alguém da sua família. Então, nós temos que reconhecer, mas esse requerimento eu trago para realmente que não haja em Arapongas o que está havendo em São Paulo, de ter beneficiamento de empresas, de colegas, de ter produtos sendo adquiridos por preços desavergonhadamente superfaturados, e no momento onde a crise está instalada, nós vemos uma corrupção unida. Então, é de encontro a uma das nossas, se não principal, função do Legislativo, que eu apresento esse requerimento e aguardo ansiosamente a resposta. E desde já conto com a aprovação e com o voto de todos os 9 pares para podermos exercer a nossa função. Muito obrigado. Está em única votação. Palavra, vereadora. Cumprimento a todos os presentes aqui, nessa tarde de hoje, e eu tenho que implementar a palavra da vereadora Angélica, porque nós todos estamos sujeitos a passar por essa pandemia. E nós temos que colocar na frente mesmo de tudo esse pessoal que está na linha de frente. Então, as palavras da vereadora Angélica, elas vieram assim tocar no fundo do coração, no meu coração, quando eu ouvi agora. Porque eu já tive pessoas que já passaram por essa pandemia, que já passaram pela Covid, né? Inclusive, fui até alvo de fake news, me falaram que eu estava contaminada e contaminando toda a Câmara, todo o meu prédio onde eu moro, fazendo reuniões políticas e tudo mais. Mas, graças a Deus, até o presente momento, eu estou muito bem de saúde, mas se acontecer comigo, eu quero estar nas mãos desses profissionais que não medem esforço, que deixam seus filhos em casa, como bem colocou aqui a vereadora, 40 dias sem abraçar teu filho, sem poder chegar perto do seu filho, para cuidar de quem passa por essa doença. Então, é um requerimento de extrema necessidade mesmo. Nós precisamos saber esses números, nós precisamos saber o destino dessas verbas para saber se, de fato, elas estão chegando aonde precisam chegar. Esta não é mais do que o nosso dever como vereadores, de buscar as respostas para essas perguntas que nós não temos nas mãos esses dados. Muito obrigada. Está em discussão. Palavra, vereador. Oi, tudo bem? Então, em relação ao requerimento número 80, só informar os vereadores aí que estão querendo saber se foi ou não foi gasto, o que foi gasto, se foi feita dispensa de licitação ou não, está tudo no portal da transparência. Ele é atualizado diariamente. Então, quem tiver interesse, não só os vereadores, como o cidadão também, que exerce o papel fiscalizador também do Poder Executivo e do Legislativo, está tudo lá. É atualizado diariamente. Em relação ao combate ao Covid, só deixar registrado que foi feito um estudo pelo Moacir, nada oficial, mas ele levantou alguns números das cidades do Paraná, e a cidade de Arapongas consta como uma das menos afetadas. E se o estudo fosse contrário, sendo a cidade mais afetada, todo mundo colocaria o prefeito como culpado. Como é uma das menos afetadas, ele não tem participação nenhuma. É só o pessoal da linha de frente, que de fato tem participação importante, mas não podemos descartar o comando do prefeito. Então, só queria deixar registrado isso. Muito obrigado.
Palavra, vereador. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, no sábado de manhã, a convite da vereadora Angélica, nós participávamos de um programa na rádio, 91.9, né, Angélica? Fala aí, como que é? Fala aí, gente querida. E durante o programa, vários questionamentos foram realizados. E, nobre vereador, com todo o respeito que lhe tenho, e desde já, nobre vereadora Angélica, quero também aderir a este requerimento, porque eu me dei ao trabalho de entrar no portal da transparência esse final de semana, exaustivamente, olhei tudo que tinha lá, e essas informações não estão lá, tá? Elas deveriam estar por força do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Eficiência e publicidade, mas não estão. Então, e talvez seja só um erro do sistema também, porque às vezes as informações devem ter lá, mas esse sistema precisa ser alimentado. Se tivesse já lá, eu também acho que é absolutamente desnecessário um requerimento dessa natureza, mas no nosso caso em específico, se você fizer uma comparação com os portais da transparência, Londrina, Maringá, Apucarana, e até mesmo Rolândia. Rolândia é um pouquinho melhor que o nosso, mas consegue ser melhor. Eles estão atualizados com essas informações. O nosso, infelizmente, não está. E é por isso que se faz necessário esse requerimento. Só por conta disso. Não, só em discussão. Requerimento 80, específico 80. Isso. Obrigado, presidente. Só corroborando aqui, eu sei que pela juventude, né, e por estar pouco tempo à casa, né, não o conhecia particularmente, né, como vereador, mas o vejo como uma pessoa que busca conhecer as informações, vereador. Porém, eu também já fui jovem no cargo e muitas vezes, né, eu ouvia coisas lá no Executivo que eles queriam que a gente transmitisse aqui na Câmara e que não eram fidedignas 100%. Né? E muitas vezes eu acabei me equivocando também, falando, não que seja mentira, né? Mas falando algumas coisas que eram meias verdades. Né? Só para corroborar, Fernando, para se ter uma ideia, o portal da transparência é tão sem transparência em alguns quesitos aqui no município, que o Tribunal de Contas do Estado move uma ação contra o próprio município, por falta de transparência. Talvez essa informação eles não tenham passado para os vereadores. Então, ou seja, não precisaríamos realmente estar aqui discutindo isso. Isso aqui é o mínimo que se deve fazer. É o mínimo que se deve fazer. Né? Não precisaríamos jamais estar discutindo uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia. Mas, infelizmente, por falta de transparência no portal da transparência, nós temos que votar e discutir, então, esses projetos. Mais uma vez, então, também, parabenizo, já vou falar do seguinte, né, praticamente o mesmo teor. Os dois requerimentos da vereadora Angélica também são extremamente pertinentes e parabenizo e conclamo todos a votarem favoravelmente. Fui citado pelo nobre vereador Haroldo. Queria agradecer a troca de experiência e é sempre muito útil qualquer aprendizado que a gente tenha. Queria informar que se eventualmente algo não conste no portal da transparência, pode ser que não tenha sido feito, né? Se não consta que houve alguma compra ou contratação emergencial no portal da transparência, é porque às vezes não foi feita essa compra. Aí fica difícil ter algo lá que não foi feito, né? Então, só queria deixar registrado isso, porque até onde eu sei, o nosso portal da transparência ele é muito correto, muito certinho. O Tribunal de Contas aprovou as contas do município sem ressalva. Então, eu acho que se não está lá é porque não foi feito. Só queria deixar registrado isso. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, o requerimento 81/2020, solicita que seja
encaminhado ao senhor prefeito da cidade, Sérgio Onofre da Silva, e à Secretaria de Saúde Municipal, o requerimento, se o município recebeu... Se me permita só uma questão aqui, que acho que eu dou certo no requerimento, né? Esse não foi votado, né? Não, né? É porque eu, de repente... Então, seguindo ele. Se o município recebeu algum recurso ou verba estadual ou federal destinado ao combate à pandemia do Covid-19. Está em única discussão. Está em única... Só lembrando, nós vimos que, recentemente, nós tivemos o melhor infectologista de toda a região sendo contratado pelo Hospital da Providência, né? Com números bem menores de casos do que Arapongas. E também com o mesmo número de óbito. E uma das fontes foi ali recursos provindos de verbas emergenciais. Um vereador aqui, não me lembro qual, citou que se não tivesse no portal da transparência é porque não tinha feito. Então responda. E não venha responder, está lá no portal da transparência, não. Porque se é para olhar no portal da transparência, fecha a porta da Câmara, não precisa de vereador para fiscalizar. Se o próprio vereador anula a função dele, mas eu até entendo, é cargo de confiança da prefeitura e tem que falar que lá está tudo certo. Não faz mais que obrigação. Às vezes chega até atrasado porque está lá recebendo as recomendações. Mas é novo ainda, a vida ensina. O que eu me preocupa muito é que a Apucarana, hoje, utilizou, inclusive, o pelotão do Exército para fazer a entrega de máscaras, compra de máscaras, mais de 300 mil, para fazer entrega nas residências. E Arapongas é proibido você entrar no comércio sem máscara. Você acha que a dona de casa que não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz, ela tem 5 ou 6 para comprar uma máscara? Ela não tem, vereador Tico. Você acha que ela tem 10 ou 12, vereadora Guinelso, para comprar um álcool gel? Ela não tem. Então, Londrina acabou de realizar a distribuição semana passada. A Apucarana iniciou hoje, tem até sexta-feira. Então, nós precisamos saber, se veio só para o nosso vizinho, nós vamos cobrar o governo do Estado. Agora, se não veio, então nos responda também. Igual disse o nobre vereador. Se não está lá é porque não veio. Mas se não veio é porque não pediu. Porque se veio para o meu vizinho, tem que vir para mim também. Respeita a nossa cidade, 13ª potência econômica. Não é para as pessoas estar passando necessidade. Não é para as pessoas não ter uma máscara para usar um álcool gel. Então, nós aqui não somos palhaço de ninguém, não. Nós queremos saber se veio dinheiro. Se não veio, vamos juntar todo mundo numa caravana. Não vamos ter que ir em carro separado, porque não pode ficar todo mundo muito junto. Mas vamos para Brasília, vamos para Curitiba, porque se está vindo verba para os vizinhos. E para nós, não. Quem são os políticos de Arapongas? Cadê os deputados que vieram aqui e levaram carretas de votos? Cadê o prefeito que não está indo buscar o dinheiro? Ia toda semana? Diário é o que não falta? Primeira coisa, enquanto houver legislativos omissos, nós teremos administrações incompetentes. Não nos fugamos de termos a nossa responsabilidade e executá-las, porque essas cadeiras foram conferidas a nós com poder. E não me venha com as gracinhas, procure no portal da transparência, não. Eu aguentei até aqui, a partir de agora vai procurar lá no Ministério Público. Manda para o promotor, então, para ele procurar lá, se achar que tá bom assim. Vamos mandar para o doutor Tiago lá, para ele procurar no portal da transparência. Mas eu quero aprovação unânime, porque o objeto desse requerimento é saber se existem recursos para empregar no enfrentamento à pandemia e recursos que podem vir a estabelecer medidas sanitárias de urgência para que nós
Não nos iludamos que está o país da maravilha, porque eu quero estar errada. Mas o inverno nem começou. As aglomerações de pessoas não retornaram. E nós, por mais que seja o sul, estamos no norte do estado. Quero desacreditar que o país das maravilhas não existe. E quero continuar tendo baixos índices. Mas para isso nós temos que ter ações concretas. E não se faz saúde sem recursos. Obrigado. Obrigado. Discussão, vereadora. Eu Obrigado. pedi para se atentar só a questão de referente mais objetivo. Sim, fazendo sim, favor, né? sim. Não só corroborando aqui também, no que disse a vereadora Angélica, e é de extrema importância isso. Né? Vejam só, se a gente olhar as mídias, essa mídia marrom que nós temos aí, de forma geral, você vai ver lá vários anúncios. Né? Vou citar um, de um deputado que está sempre aqui na cidade, né? Quando não está ele, está o assessor dele, e eu não estou maluco, eu vi lá, né? Mais de R$1,5 milhão para Arapongas. Então esse ofício, ele serve para isso, esse requerimento serve para isso. Veio, ou só colocaram só na mídia só? Porque aí a população vê, poxa, ó, R$1,5 milhão recurso para Arapongas. Mas será que esse recurso veio mesmo? Ou é só falácia? Ou será que está no portal da transparência? Eu achei ali o portal da transparência. Sabe o que eu achei ali, vereadora? Está ali assim, ó, Tribunal de Contas acata a denúncia do Ministério Público. Isso está no portal da transparência. Né? É só procurar. Basta ter um computador e um advogado competente do lado. Então, só para finalizar, a senhora falou da questão da cidade vizinha e tem tudo a ver com requerimento. A Apucarana, vereadora, ela comprou 100 mil máscaras para o pessoal da linha de frente, e 150 mil máscaras que começaram a ser distribuídas hoje para a população. Simples assim. Né? E aí, não me venha com essa conversinha de procurar as coisas, não. Nós temos que trabalhar aqui, temos que mostrar serviço. E nós só estamos cobrando porque não está tendo. E não venha querer tampar o sol com a peneira, não. Aqui não. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Rivaldo Santos, requerimento 82/2020, requer que os excelentíssimos senhores prefeitos Sérgio Onofre da Silva, que informe a esta Casa de Leis para os fins de esclarecimentos públicos relativamente ao uso do IPI, que é o equipamento de proteção individual. Está em única discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, nobres pares, todos aqueles que nos assistem pelas diversas mídias. Eu fiz esse requerimento porque houve uma denúncia de que funcionários da prefeitura não estavam usando máscara. E realmente eu constatei que um grupo de funcionários circulava no ambiente de trabalho e até não respeitando a distância, estava todo sem máscara. A pergunta é, por que estavam sem máscara? Não tem IPI ou não querem usar? Se não tem IPI, ou por que não tem? Se a prefeitura vai comprar, vai arrumar o IPI para eles? E se tem, a prefeitura tem que fiscalizar, porque funcionário tem que dar exemplo. E é funcionário do setor de epidemiologia. Continua a discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Rivaldo Santos, requerimento 83/2020, requer que o excelentíssimo senhor Sérgio Onofre da Silva, prefeito municipal, que informe a esta Casa de Leis para fins de esclarecimentos públicos relativamente ao funcionamento dos centros municipais de educação infantil, as creches e também do município de Arapongas, sobre o período de calamidade pública decorrente à pandemia da Covid-19. Está em discussão. Senhor presidente,
nós sabemos que o último lugar a voltar a ter frequência seria as escolas e os CMEIs. Até porque a legislação diz que, no máximo, em uma sala de aula é 25 alunos e no CMEI seria aí em torno de 10, 12 crianças. E a gente sabe que aqui no município, não sei se é em todo o estado, mas vamos falar do nosso município. As classes nas escolas chegam a ter até 35 alunos. Os CMEIs chegam a ter até 17 crianças. Então, esse aglomeramento é que tem que se evitar. Mas esse requerimento foi feito porque a maioria estão se liberando para que o comércio volte a funcionar, as indústrias estão funcionando aos poucos. A pergunta é, aonde as crianças vão ficar? Com quem as mães vai deixar as crianças para poder trabalhar? Porque se ela não ir trabalhar, trabalhando ela já corre o risco de perder o emprego. Quase todo mundo está perdendo o emprego por causa dessa pandemia. Se não ir trabalhar, vai perder muito mais rápido. E com que elas vão sustentar essas crianças e se sustentar também? Então, o requerimento é para saber se tem algum estudo para viabilizar, pelo menos por meio período, para que as mães possam ir trabalhar tranquila, sem saber onde é que está deixando as crianças, com quem está deixando, e se as pessoas que estão cuidando das crianças não estão infectadas. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da ordem do dia e tendo em vista as medidas adotadas para o combate ao Covid-19, informo que não haverá, o período das explicações pessoais, e no qual, referente ao artigo 4º da portaria, as sessões ordinárias haverá apenas no período do expediente, com leitura das indicações, requerimentos e as matérias em regime de urgência encaminhadas pelo Poder Executivo, a discussão da pauta, a votação dos projetos, pedidos de ordem do dia, ficam suspensos no período das explicações pessoais e a participação do público. Portanto, está encerrada a sessão.